Gravando. Peraí. Ok, gravando a apresentação do nosso monitor Matheus Araújo. Frações, razões, proporções e regra de três. Que, aliás, é um nome que engana todo mundo, porque, na verdade, a regra é de quatro. Ah, professor, não acredito. Sempre aprendi como regra de três. Você conhece três coisas, mas não conhece a quarta. Daí você usa a simples igualdade de frações para encontrar a quarta. Então, daí ficou o nome regra de três. Mas quem vai explicar isso para vocês é o Matheus. Vai lá, Matheus, com você. Então, gente, vou começar falando um pouquinho sobre mim para depois começar o conteúdo de fato. Meu nome é Matheus Araújo Teixeira. Eu comecei a fazer Olimpíadas pela UBA em 2016. Foi a minha primeira Olimpíada, fiz no sexto ano do Fundamental e ganhei medalha de ouro. E com essa medalha eu me senti cada vez mais motivado a continuar aprendendo, a continuar buscando novos assuntos e me aprofundar em várias áreas do conhecimento. Participei da MobFog em 2020 e 2021. Ganhei uma medalha de bronze em 2021 e com ela eu eu participei da iniciação científica júnior do ano passado, 2022. E pelo meu desempenho na IC Júnior de 2022, eu sou monitor desse ano, né, de 2023. Aí fui para a jornada de foguetes desse ano, fui para a quarta turma, na 42ª jornada. E um outro motivo, além de buscar conhecimento por si só, é que atualmente algumas universidades estão aceitando medalhas para para você entrar nelas. Então, por exemplo, ano passado eu participei do processo de medalhas olímpicas da Unifei, Universidade Federal de Itajubá, e eu passei de segunda chamada para engenharia de computação, né? Eu acabei escolhendo ciência da computação na USP, estou cursando atualmente, e essas são minhas medalhas de 2016 até o ano passado, 2022, e esse aqui sou eu na jornada. Então, vou falar de razão, primeiramente. Aqui um breve resumo do que a gente vai falar. Então, vamos lá. O que é razão? Vocês podem, tá? Razão, simplesmente, é uma relação entre dois números, entre duas grandezas, por divisão. Você tem dois números, você quer estabelecer alguma relação entre eles, você divide um pelo outro e você já obtém uma razão. No dia a dia, o que que a gente tem, que a gente pode observar de razão? Se você compra um suco no mercado, por exemplo, você lê as letrinhas miúdas lá, você vê. Contém tantos por cento de suco natural. Aquilo ali é uma razão da, da porcentagem de suco natural de ingredientes naturais no produto total. Receita de bolo, se você for pegar a quantidade de dois ingredientes, tipo, dos ingredientes 2 a 2, você tem uma razão para cada par. Tem também o número φ, que é um número bastante, bastante estudado, que inclusive tem a sequência de Fibonacci, que quando você vai dividindo um número pelo seu anterior, você vai cada vez mais chegando perto de um número que está tendo, em termos práticos aqui, aproximadamente 1,6, mas é um número que ele, na verdade, é irracional, mas cada vez você chega mais perto do valor dele. Aqui, o que que a gente tem de razão? A gente tem a estabilidade do foguete, que vocês já mexeram no Open Rocket, vocês sabem que a razão é a distância entre o centro de gravidade e o centro de pressão sobre o diâmetro do foguete. E aí você tem em calibre, né? Não é
tipo, é uma medida adimensional, mas expressa essa razão que quanto maior for, mais estável a trajetória do foguete é. Eles construíram muitos gráficos já durante essa iniciação científica, Júnior, e vocês tiveram que colocar y máximo sobre x máximo. Vocês aprenderam as equações de como calcular o alcance horizontal máximo e a altura máxima, e vocês podem observar que para lançamentos a 45 graus, geralmente, sempre ou dá um quarto ou bem próximo disso, dependendo de como forem as suas medições, enfim. Em cálculos teóricos, sempre dá um quarto, que é a razão para o ângulo de 45 graus, especificamente, da altura máxima pelo alcance horizontal máximo. O volume da câmara ocupado pela mistura, vocês já trabalharam com o foguete do nível 4. Vocês sabem que tem uma razão entre o volume que a mistura ocupa e o volume da câmara interna, onde ocorre a reação, que é ideal, que o foguete nem fica muito pesado e nem fica com pouca pressão. Alguém saberia me listar mais exemplos de razões que a gente usou na iniciação científica júnior? Capacidade de água no foguete do nível 3. Boa. Isso é uma grandeza também uma razão que vocês mediram empiricamente. E vamos dar prosseguimento. Frações. As frações são uma forma de representar essas razões. Então, você tem duas grandezas que você quer relacionar, você quer obter uma razão, mas, geralmente, se você fizer essa divisão puramente, dá um número com vírgula, um número geralmente feio, digamos assim. O que a gente adota é colocar esses dois números numa fração, numerador em cima, denominador embaixo, e, convencionalmente, se você for entregar um resultado final, alguma coisa assim, as frações, elas têm numerador e denominador inteiros. Então, por exemplo, você chega numa fração que é 2,5 sobre 4,5. Não é algo muito bonito, porque você já está procurando fração para escapar de número decimal. Então, o ideal seria você colocar 5 nomes, por exemplo. E uma convenção muito... Uma convenção mesmo. É sempre colocar números primos entre si, que vão gerar a fração irredutível. Então, por exemplo, se você tem 18 sobre 45, dá para tirar fatores desses números, porque 18, 2 vezes 9, 45, 5 vezes 9. 18 sobre 45 é a mesma coisa que 2 sobre 5 vezes 9 sobre 9. 9 sobre 9 é 1, então a gente pode eliminar esses dois nomes. E a gente tem 2/5, uma fração irredutível, algo mais bonitinho, digamos assim. Aí, proporção. Uma proporção é uma igualdade entre razões. Então, você quer manter uma mesma razão entre o volume ocupado pelos reagentes, vinagre e bicarbonato, por exemplo, que vocês trabalharam bastante esse ano, e o volume total da câmara interna do foguete. Para isso, vocês vão igualar. Tipo, e vocês querem fazer isso em um foguete que é maior que o outro. Para você obter o volume dos reagentes do maior ou do menor, você tem que ter a razão de
do volume dos reagentes pelo volume total de um deles, e aí você iguala a, a razão do volume de reagentes pelo volume total do outro, e com isso você tem uma proporção. Vocês tiveram aula vocês tiveram aula da reação do foguete e vocês ouviram falar em proporção estequiométrica, que o que é isso? Você sempre vai ter, você sempre vai ter reagentes que estão em quantidades que não permitem excessos. Então, você não tem muito mais bicarbonato de sódio do que ácido acético para sobrar bicarbonato de sódio para apenas aumentar a massa do foguete, nem você tem mais ácido acético do que bicarbonato de sódio. Essas condições ideais a gente chama de proporção estequiométrica. Então, como que a gente obtém essas grandezas utilizando a proporção? Vamos supor que algum de vocês encontrou para um foguete com a câmara interna de 1,5 litro, 450 ml de vinagre e 25 gramas de bicarbonato de sódio. Beleza. Foguete de 1,5 litro, vocês já sabem ali as medidas, belezinha. Agora, vocês resolvem montar um foguete de 1 litro e querem manter a proporção para não gerar mais peso nem perder em alcance. Vocês vão estabelecer, por exemplo, aqui 900 ml de câmara interna. Vocês vão estabelecer uma proporção entre a, as massas de bicarbonato de sódio, os volumes de vinagre e os volumes das garrafas. Então, a gente tem aqui 450 ml, 25 gramas, 1,5 litro. Beleza, porque 1,5 litro. Aqui a gente tem 900 ml, que são 0,9 litros, a massa linha de bicarbonato de sódio e o volume linha de vinagre. Então, a gente começa estabelecendo uma proporção entre a massa de bicarbonato de sódio e o volume da garrafa. Então, a gente tem massa de bicarbonato de sódio 25, volume da garrafa anterior 1,5 litro, volume da segunda garrafa 0,9 litros e a massa linha que a gente quer descobrir. Aí, para eliminar as vírgulas e deixar mais fácil de calcular, a gente multiplica por 10 os dois denominadores. A gente tem 25 sobre 15 igual a mb' sobre 9. Aí a gente multiplica em cruz, a gente obteria 15 massa de bicarbonato linha vezes 15 igual a 25 vezes 9. Aí a gente já pode passar o 15 dividindo e a gente vai simplificar essa fração. Então, a gente tem 25, 5 vezes 5, 9 é 3 vezes 3 e 15 é 3 vezes 5. Então, a gente pode simplificar um 3 e um 5 e vai sobrar que a massa linha é 5 vezes 3, que é igual a 15 gramas. Então, mantendo a proporção, se a gente usava 25 gramas de bicarbonato de sódio em um foguete de 1,5 litro, para um foguete de 900 ml, a gente vai usar 15 gramas. Agora, tendo esse dado, a gente pode estabelecer uma proporção entre as massas de bicarbonato de sódio e os volumes de vinagre. Aí a gente tem volume de vinagre do primeiro foguete, 450 ml, a massa do primeiro foguete de bicarbonato de sódio, 25 gramas. Aí a gente tem a massa de bicarbonato do segundo foguete, de 15 gramas, que a gente acabou de descobrir, e o volume de vinagre do foguete novo que a gente quer. A
que a gente quer descobrir. Aí a gente pode simplificar por 25 aqui, que 450 sobre 5 dá 90, 90 sobre 5 dá 18. A gente tem 18 sobre 1 igual a volume linha sobre 15. Multiplica em cruz, a gente obtém que o volume o volume de vinagre para o foguete novo é de 270 gramas. Se a gente for igualar essas três razões, a gente encontra que elas são realmente iguais. Tipo, não tem diferença, a proporção foi mantida. E podem ver, 1,5 litro sobre 900 ml dá 5 terços, 25 sobre 15 dá 5 terços, 450 sobre 270 dá 5 terços. Então, a gente tem uma proporção de 1,666 para 1. Ou seja, todas as dimensões do foguete antigo de 1,5 litro são 5 terços, 1,666, das dimensões do foguete novo. E para essa notação aqui, a gente pode adotar números racionais, ou seja, números com vírgula, assim, ou até irracionais mesmo, enfim. A gente pode adotar números reais, mantendo a vírgula aqui, que não existe essa exigência de números inteiros. Tem uma maneira mais fácil de calcular isso, que se chama a regra de 3. A regra de 3 é simplesmente uma forma mais prática, mais simples, de obter grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? Por exemplo, pegar x e y aqui. Quando x sobe, quando x cresce, y também cresce. Se você fizer x sobre y, sempre vai ser constante. Então, a gente tem aqui, quando x vale 2, o y vale 5. Quando x vale 7, a gente quer descobrir quanto que vale esse y. A gente vai chamar aqui de a. E a gente vai fazer a multiplicação em cruz. Então, a gente multiplica 2 por a, a gente multiplica 5 por 7, e a gente obtém essa equação aqui. 2 vezes a igual a 5 vezes 7. 5 vezes 7, 35. A igual a 35 sobre 2. Portanto, a igual a 17,5. Então, quando, é, quando x vale 2, y vale 5. Quando x vale 7, a vale 17,5. Beleza? Então, vamos lá. Agora, para grandezas inversamente proporcionais. O que são essas grandezas inversamente proporcionais? Não mais a razão entre elas, mas o produto entre elas é constante. Então, quando x cresce, y diminui. Então, a gente tem, quando x vale 2, y vale 5. Agora, quando x vale 7, se, o, se quando x cresce y diminui, quanto que vai valer a? Então, a gente vai multiplicar em linha dessa vez. 2 vezes 5, 7 vezes a. 2 vezes 5 igual a 7 vezes a. A igual a 10 sobre 7. A é aproximadamente igual a 1,429. Dava para deixar na forma de fração 10 sobre 7, que muitas vezes é preferível também. Agora, a regra de 3 composta. Serve para quando a gente tem muitas variáveis que são proporcionais a uma outra específica. Então, por exemplo, a gente tem aqui x, z e w, que são diretamente proporcionais a y. Se x é proporcional a y e z é proporcional a y,
x vezes z é proporcional a y, diretamente proporcional a y. Se x é proporcional a y e w é proporcional a y, x e w é proporcional a y. Então, para obter o valor de A nesse caso, que A é de Z, A é um valor de Z, a gente vai fazer essa multiplicação. Então, a gente vai ter que 27 vezes 38 vezes 49 vezes 12 é igual a 90 vezes A vezes 23 vezes 28. Porque se x e w é proporcional a y, então 27 vezes 38 vezes 49 sobre 28 é igual a 90 vezes A vezes 23 sobre 12. Basicamente, é só a gente multiplicar em cruz aqui que a gente obtém essa equação. Aí, a partir daqui, é só simplificar. 27 é 3 vezes 9, 90 é 10 vezes 9. Então, simplifica os 9, fica 3 vezes 32 vezes. Aí aqui, 49 e 28. 49 é 7 vezes 7. 28, 7 vezes 4. Simplificando o 7 por 2 setes. Aqui a gente tem 7, aqui a gente tem 4. 12 aqui. Aí, 3 vezes... é igual a 3 vezes 38 vezes 7. Eu já simplifiquei aqui esse 12 com esse 4, dá 3, sobre 10 vezes 23. Ainda dá para simplificar. A gente vai ter 9 vezes 19 vezes 7 sobre 5 vezes 23. Aqui, se a gente multiplicasse os fatores do numerador e os fatores do denominador, a gente já obteria a fração irredutível. Para encontrar o número final, a gente faz essa conta, não precisa simplificar, que isso se faz na calculadora, enfim. Dá 10,41. Então, quando x vale 27, z vale 38 e w vale 49, y vale 28. Quando x vale 90, z vale 10,41 e w vale 23, y vale 12. Só que vocês, não sei se vocês conseguem perceber, espero que sim, que quando muitas variáveis estão mudando de valor, por exemplo, x aumentou, w diminuiu, y diminuiu. Ao contrário da regra de três simples, você não consegue predizer com tanta facilidade se z, nesse caso, vai aumentar ou se vai diminuir. Nesse caso, diminuiu. Com outros valores, podia aumentar também. É isso, obrigado por assistir. Muito bem. Alguém Uma tem alguma razão, dúvida? viu, Matheus? Uma razão muito famosa que você perguntou lá no começo, né? Alguém tem ideia, sugestão de uma outra razão, né? Uma Sim, razão sim. muito famosa é o comprimento do círculo dividido pelo diâmetro dele, né? E meu Que número pi. dá o famoso número π, né? Também é uma razão, né? É famosa, né? Porque não importa o tamanho do círculo, divide pelo respectivo diâmetro e dá o número π, né? Sim, Então, sim. não é um número inventado pelos matemáticos, né? A natureza é que inventou, né, Sim. esse número Tanto que se quando... for, tanto que se for Fala. esmiuçar mesmo, ele é irracional. Uma aproximação que fazem que é razoavelmente boa, digamos assim, é 22 sobre 7. E é uma razão mais palpável assim, que não dá tanto trabalho de mexer. Mas quando a gente tem um, um raio ou um diâmetro racional, a gente acaba tendo uma circunferência irracional, né? Matheus, o Luiz Felipe pede, você pode repetir a parte de identificar se a variável aumenta ou diminui? Eu sempre fico em dúvida nessa parte, ele afirma. Vamos lá. Na regra de três simples,
Quando o x aumenta, o y vai aumentar. Quando o x diminui, o y vai diminuir. Na regra de 3 simples, para grandezas diretamente proporcionais. Para o caso da regra de 3 simples, com grandezas inversamente proporcionais, quando o x aumenta, o y diminui. Tanto que vocês podem reparar que x foi de 2 para 7, y foi de 5 para 1,429 aproximadamente. Aqui, quando o x cresceu de 2 para 7, o y cresceu de 5 para 17,5. Na regra de 3 composta, já é difícil de identificar isso, porque você geralmente vai ter muitas variáveis e você não vai conseguir predizer isso só olhando. Ah, tá subindo, tá diminuindo. Você vai ter que fazer a conta mesmo. Mais alguma dúvida? Ele agradece nos comentários. Tudo certo. Ok, se quiser, pode parar de compartilhar os slides, né? Então, esse é um conteúdo de matemática, você normalmente estuda no ensino fundamental, acho que até essas diversamente proporcionais aí, as compostas também, se eu não me engano. Sim, quinto ano. É, e é que a gente precisa saber, né? Porque a gente vai usá-las o tempo todo, né? Especialmente na química, se usa muito a regra de três. Parece que as coisas lá gostam de serem proporcionais, né? Mas Tanto que o fora exemplo que dali, você tem as compostas, diversamente proporcionais, né? E assim por diante. Ah, teremos logo mais outras apresentações, também de natureza aqui, matemática. Acho que a gente devia ter feito essas apresentações no começo do ano, inclusive, né? verdade. Fazer assim, tipo, uma revisão, né? De matemática básica, né? Para, de repente, alguém que não teve a oportunidade de aprender ou entender isso direitinho na escola, aqui poderia ter a oportunidade de rever, né? Tirar uma dúvida. De repente, né, Matheus, tem uma listinha de exercício aí, né? Posso providenciar. Até com muita escolha para você corrigir rapidamente, né? E eu costumava fazer um teste quando eu dava aula de Física 1, né? Primeira aula de Física, né? Eu dava um teste de matemática, sabe? Tinha 10 perguntas, 10 afirmações, 10 equações matemáticas, 10, tá? E era para colocar falso ou verdadeiro, né? Tudo coisa que o pessoal já devia saber, claro, né? Sim, Vai sim. entrar na faculdade, né? Tudo coisa bem básica aí. Inclusive algumas igualdades fundamentais da trigonometria. E aí eu dava assim, sei lá, 10 minutos para fazer, colocar falso ou verdadeiro aí. Todo mundo sabia, foi rapidinho. E aí agora eu vou fazer correção. Levanta a mão quem colocou é, uma, uma falsa. Aí, sei lá, não levanta a mão. Levanta a mão quem colocou duas falsas. Três falsas, quatro falsas, assim por diante. Todas falsas. Ninguém levantava a mão. Acontece que todas elas eram erradas, obviamente, né? Então, quem colocou verdadeira para alguma delas, né? Então, está precisando estudar um pouco mais de matemática básica, senão você vai se dar mal aqui no curso de física, né? Entendeu? Sim, Era sim. uma boa pegadinha que a gente fazia com eles para assustá-los, né?
Porque se você não sabe matemática básica, você não vai estudar física, não vai estudar física, não vai entender nada, né? Eu vou lá fazer um triângulo, decompondo, seno, cosseno, não sei o quê, para lá. Eu nunca vi isso, entendeu? Ah, você já viu trigonometria básica assim, entendeu? Né? Então, mas quando eu fiz faculdade, a gente teve uma disciplina, eu acho que era álgebra elementar, acho que o nome era esse, álgebra elementar, né? Mas eles faziam uma revisão de toda a álgebra elementar. Tudo que eu devia ter aprendido no ensino fundamental e não aprendi, tudo isso era revisado assim, nos mínimos detalhes, com pequenos aprofundamentos, com demonstrações, né? Entendeu? Radiciação, logaritmo, potenciação, notação científica, frações de um tipo do outro, né? É, e assim, e provas também, né? Disciplina normal, mas era tipo um grande nivelamento que a gente tinha, né, sobre álgebra elementar, né? Eu tenho alguns colegas que vieram de outras universidades que também tiveram umas disciplinas de revisão, nivelamento. Sim, sim. Eu achei muito útil. Tinha coisas que eu sabia, mas tinha coisas que eu não sabia direito, não. Não conhecia a demonstração, né? Por que que, sei lá, x elevado a zero dava 1? Pô, sei lá, por que x elevado a zero dava 1. Mas aí a professora demonstrava todas as propriedades da radiciação, potenciação, dos logaritmos, entendeu? Eu até acho que algumas propriedades básicas de números complexos lá, eles faziam a revisão também, né? Nossas frações, equações, inequações, esse negócio que a gente estuda aí no ensino fundamental e no ensino médio, né? E no ensino médio, era feita uma revisão. É muito útil. Então, aqui, né, Gabriela Pereira? E ano que vem, tá? Não me deixe esquecer, viu? Vamos colocar essas coisas bem logo no comecinho. Primeira aula, né? Iremos, 10 iremos. perguntinhas. Não fala para ninguém, vai estar tudo errado. Né? Responde ao vivo aqui, responde ao vivo. Aí, quem colocou alguma coisa certa, errou. Né? Entendeu? Para a gente sentir, né, o nível de formação. É claro que a gente tem um grupo bem heterogêneo aqui, entendeu? Temos gente que está aí no terceiro ano do ensino médio, alunos que estão aí no primeiro ano, acho que poderemos ter até alguém aí do nono ano, né? De escola de um lugar, de outro, pública, privada, federal, militar, sei lá, né? Então, um grupo bem heterogêneo, né? Mas é importante a gente saber, né? É, ou as pessoas saberem, né, que estão com deficiências nas suas formações de matemática, em particular, né? Tá? Ok, se alguém quiser fazer um comentário mais sobre frações, né, razões, fique à vontade. Se não, teremos às 20 horas, né, Gabriela? Mais uma apresentação hoje. Exatamente, professor. A gente vai ter uma outra apresentação que é da monitora Nicole, às 8 horas da noite, que vai ser sobre as teorias do universo. E só queria constar aqui que eu gostei bastante da ideia de fazermos uma playlist de matemática básica, e eu acho de extrema necessidade, porque até mesmo como o senhor citou, a gente trabalha com alunos diversificados. Então, a gente realmente não sabe como está o aprofundamento daquele aluno, em específico na matéria de matemática, que é a matéria mais trabalhada, principalmente na bolsa de iniciação científica, né? Sim, sim, é verdade. Vamos aperfeiçoando a nossa iniciação científica aqui, né? Então, quem sabe um dia vamos ter assim, conteúdo até para fazer uma disciplina eletiva, hein? Sobre foguetes. Então, não é? Gostei, gosto da ideia. Sabe que algumas escolas até já têm disciplina eletiva de foguetes, né? Ou astronáutica, ou astronomia e astronáutica, alguma coisa assim. Sim, escolas que têm período integral, eles têm liberdade para criar disciplinas eletivas. E algumas escolas têm na área de astronomia e astronáutica, tá? Então seria interessante. Sim,
Então, às 20 horas, teorias do universo. Parece que o assunto já é bem mais complexo, não é? Do que razão e proporção. Com a Nicole. Que já deu apresentação ontem também, né, sobre exploração quântica. Eu cheguei, já tinha encerrado, estava nas perguntas no finalzinho. Tá? Mas hoje acho que eu consigo acompanhar a apresentação dela aí para eu aprender um pouco também sobre teorias do universo. E estou finalizando aqui a última circular, porque suponho que todo mundo já recebeu o kit e não abriu o saquinho do propelente. Sim, senão ele pega umidade, aí o seu foguete não vai decolar, né? Ok, então vamos encerrando por aqui a apresentação de hoje. Matheus, Gabriela. Eu adorei a apresentação, muito boa, a minha opinião. E é isso. Boa tarde, professor. Tchau, Tá, tchau. espera aí, deixa eu colocar aqui para vocês registrar Deixa eu anotar aqui. Registre agora a sua presença. Aí. Então, tivemos aí 34 pessoas presentes. Então, muito obrigado, Matheus Araújo. Eu que agradeço a todo mundo que assistiu, que esteve presente. Sim, não deixa de ser uma continuação da iniciação científica júnior, viu, Matheus? Porque o estágio seguinte a você passar pelo estágio do ano passado é você agora corrigir relatórios, preparar uma aula, né? Saber se expor, falar, organizar as ideias, dar exemplos, fazer lista de exercícios. Isso é uma continuação da iniciação científica júnior, tá bom? E, claro, não é obrigatório, né? Mas é, assim, muito recomendável, porque provavelmente um dia vocês vão dar aula também, tá? Estou a sentir medo que abrissem a caixa quando eu não estivesse perto da revista e faz aqui de pó. Ah, tá certo, tá certo. Nosso amigo aí tá certo. Pozinho branco. Pozinho bom. É açúcar. Tá bom. Fertilizante também. Ok, pessoal? Todo mundo digitou aí? Presença? Então, obrigado pela presença. Até mais tarde. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Valeu, Matheus. Parabéns, cara. Boa apresentação. Até Parabéns. mais. Até mais. Até de noite, gente. Acabou já. Sim, acabou na raia. Acabou. Tchau, tchau. Tchau, Beto. Tchau, canal.